Olá, gente linda! Vamos tomar café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 11 de maio e o texto diz em 2 Reis, capítulo 13, versículo 17. E lhe disse, abra a janela e para o leste e atire. O rei fez. Então Eliseu declarou, esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. E o autor vai dizer assim, nesta passagem vemos o profeta Eliseu, nesses seus últimos suspiros, declarar profeticamente que o rei Jeoás era como uma flecha, empoderando-o para o direcionamento que Deus liberou sobre a vida dele. Cada flecha que era lançada pela janela simbolizava o número de vitórias que ele teria sobre os seus inimigos. Uma flecha não toma a direção por conta própria, mas sim pelo arqueiro que a lançou. Da mesma maneira, a habilidade do lançador define que ele acertará o alvo, bem como a distância que alcançar. Aprendo que, como flechas, somos lançados em direção a sua vontade, para o lugar que forma que ele bem deseja. Deus, ele envia para o lugar que ele bem deseja. Quando nos colocamos à disposição de Deus, nos submetemos ao seu tratamento e cuidado. Passamos a viver os sonhos dele para a nossa vida e ele não erra o alvo. Somos lançados ao destino estabelecido e vivemos vitórias extraordinárias. As mãos de Deus, Pai, o levarão a atingir distâncias inimagináveis. Para isso, basta entregar a Deus o controle da sua vida, compreendendo que nós somos como flechas. Submeta-se e reconheça que, lançado por ele, você pode ir muito mais longe, mas o fato é que uma flecha precisa ser constantemente afiada pelo arqueiro. Minha pergunta é, você tem se submetido ao tratamento, de Deus? Entendo que é necessário passar por processos para que possamos acertar o alvo. Hoje, eu convido a confiar e suportar os processos. Entenda que Deus está gerando em você uma condição de ser mais assertivo e ir ainda mais longe. Seja resiliente e submeta-se ao Pai. Então, prepare-se para vitórias inimagináveis. A frase do autor é, se Deus falou, não importa o cenário, ele cumprirá. O devocional 132, a leitura bíblica é João 7 e a palavra-chave é obediência. Mas hoje eu quero falar especialmente com as mães, com as mulheres que são mães. Nossas mães, nossas avós, nossas tias, nós mesmas que somos mães. Quero agradecer a Deus pela nossa vida, que nós somos mulheres virtuosas, somos mulheres maravilhosas, da mesma forma que Deus colocou aqui a vida desse rei, lançada como flecha para ter a vitória em todas as áreas da vida dele. Nós, mulheres, mães maravilhosas, também temos a vitória na nossa vida, porque Deus nos dá a vitória. Deus dá a vitória para a nossa vida, que nós possamos acertar o alvo que é Jesus Cristo e, consequentemente, acertar o alvo de cuidar dos nossos filhos, criar os nossos filhos com sabedoria de Deus, nos caminhos do Senhor, que Deus possa nos ajudar em tudo, na nossa vida e na vida dos nossos filhos. Amém? E eu quero ler um texto aqui, apesar de estar falando que a leitura bíblica é João 7, eu quero ler um texto aqui para homenagear todas essas mulheres, todas essas mães maravilhosas. Homenagear a minha mãe e homenagear todas as mães de todo o nosso Brasil, de todo o mundo. Todas as mulheres que têm a sabedoria de Deus. Amém? Vamos ler Provérbios 31, o louvor da mulher virtuosa. A palavra de Deus diz assim, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ele lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite, e já se levanta, e dá mantimento à sua casa, e tarefa às suas servas. Examinam a propriedade, e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende a mão ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante, a sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos com lã escarlate. Faz para si cobertas e veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cinta aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria. E a instrução da bondade está na sua língua.
Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça, né? Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa, e o seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e de público louvarão as suas obras. Olha que palavra maravilhosa. Esse texto aqui são os conselhos da mãe do rei Lemuel. Olha, uma mãe aconselhando um filho como que ele deve tratar o povo, como ele deve tratar uma mulher, e ensinou para ele o louvor desta mulher virtuosa, né? Como ele deve escolher uma mulher para ele. Essa mulher virtuosa é uma mulher, nós sabemos que é uma mulher casada, uma mulher que tem filhos, uma mulher que cuida da família, que cuida da comunidade onde ela mora, uma mulher que trabalha, que ajuda o esposo em tudo. Então, assim, que nós possamos parecermos com esta mulher linda, maravilhosa, que Deus preparou para que nós sejamos, né? Deus tem o infinitamente mais para nós. O nosso Deus tem coisas maravilhosas para a nossa vida, que nós possamos acordar todos os dias de manhã, agradecer a Deus pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa família, pelo nosso cônjuge, pelos nossos filhos, pelos nossos pais, que nós possamos agradecer a Deus porque Deus tem milagres, prodígios e maravilhas para a nossa vida. E aqui possamos pedir para Ele nos ajudar a sermos como esta mulher virtuosa, uma mulher que muito excede, né, o valor de finas joias, que o coração do nosso marido possa confiar em nós, que nós possamos fazer bem para a nossa família todos os dias da nossa vida, que nós possamos trabalhar com as nossas mãos, que possamos trazer o nosso pão de longe, que nós possamos aqui, como esta mulher, né, já se levantar, dar mantimento à nossa casa, que nós possamos ali também, com a bênção do Senhor, examinar a propriedade, adquirir bens para a nossa família, né, com as rendas do nosso trabalho, que nós possamos ter força, possamos ter a força do Senhor, a sabedoria de Deus, que possamos ajudar as pessoas que são necessitadas também, abrir a mão ao aflito, né, e atender ao necessitado, que nós possamos não temer a neve, que possamos ali ter a proteção para nossa família, tanto de alimento, como de casa, como de vestimenta, de tudo que precisa, nós juntamente com os nossos maridos, né, nossos cônjuges, que nós possamos ali ver a honra do nosso marido ali sendo honrado diante dos homens, né, da onde ele trabalha, da onde nós moramos, que nós possamos fazer ali ter a força e a dignidade do Senhor e não termos preocupação com o dia de amanhã, porque Deus já está no amanhã, preparando o nosso amanhã, que nós possamos falar com sabedoria, que nós possamos ter a instrução da bondade, que nós possamos atender o bom andamento da nossa casa. Aqui, quando fala aqui que a nossa lâmpada não se apague de noite, são as nossas orações, que nós possamos orar a Deus, depender de Deus, conversar com Deus e pedir ajuda para Deus para tudo que nós precisamos, que nós possamos ali receber os elogios dos nossos filhos, porque eles estão ali, quanto mais nós cuidamos deles, mais eles são homens e mulheres honrados por Deus também, que nosso marido também nos elogie, que nós possamos ter um temor reverencial a Deus, para que possamos ser ali abençoadas por Deus, e que nós possamos ali fazer a vontade e o querer do Senhor. Então, parabéns você que é mãe, parabéns você que cuida bem dos seus filhos, parabéns para você que já é avó, que já é bisavó, que já é tataravó também, que ali ajuda a cuidar dos seus netos, seus bisnetos, que Deus abençoe a vida de cada mulher, porque nós somos feitas por Deus, fomos criadas por Deus para o louvor da glória do Senhor, para cuidar do nosso cônjuge, para cuidar dos nossos filhos, para cuidar da nossa família, para que a nossa família seja cada vez mais abençoada, que nós possamos andar nos caminhos do Senhor, para que nós possamos ver o fruto na vida dos nossos filhos, que os nossos filhos são maravilhosos, preparados por Deus. Que os nossos filhos sejam, como diz aqui no Salmo 127, né, ó. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. E como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche dele só aljava, não será jamais envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Que os nossos filhos sejam filhos como flechas na mão do guerreiro. Em nome de Jesus, eu creio.